paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui diante da palavra de Deus para poder compartilhar com você, aquele que sente o interesse, o chamado de levar a palavra de Deus, mas às vezes se sente fraco diante das provações da vida e às vezes acaba o meio, que nós vivemos fazendo com que a gente desistisse desse sonho, desanimasse desse projeto. Mas eu quero dizer que Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com todos nós e Deus sabe de nossos corações. Não desanime diante da batalha, dessa batalha difícil que é do bem e do mal. Não desanime. Preste bem atenção desse versículo que vou compartilhar com vocês aqui. Espero que de alguma forma venha colaborar com a espiritualidade de cada um de vocês. Está na passagem, essa passagem está no livro de Êxodo 10, aliás, Êxodo 4, versículo 10 ao 12. Vamos ouvir aqui o que Deus tem para dizer para nós. Moisés insistiu com Javé: meu Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem ontem, nem nunca, nem depois que falaste como teu servo, minha boca e minha língua são pesadas. Javé replicou: quem dá boca para o homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o vidente, ou o cego? Não sou eu, Javé? Agora, então vá, eu estarei em sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meu irmão, o que a gente deve entender dessa passagem? O que a gente deve frisar nessa passagem? Às vezes, a gente que intitula, disponibilidade talvez de levar a palavra de Deus, muitos aqueles acreditam, por exemplo, que é íntimo de Deus, acredita que nós escolhemos Deus. Estamos equivocados quando pensamos assim. O ser humano não escolhe Deus, Deus escolhe o ser humano. Somos a criatura perfeita de Deus, E Jesus foi a criação perfeita de Deus. Jesus era a fração de Deus. Jesus era o Deus vivo, o Deus carne, na parte carnal, a representação da carne, mas uma carne evoluída, Jesus nada mais, nada menos que uma fração de Deus. O ser humano, uma criação de Deus, Assim devemos entender. Então, não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus que escolhe nós. Então, quando a gente sente no coração aquele interesse de levar a palavra, não pensa você, pregador do Evangelho, que você escolheu a Deus e está fazendo um projeto para Deus, está honrando a vontade de Deus. Não, pelo contrário, você está sendo obediente a Deus. Porque o chamado já existiu em você lá no ventre da tua mãe. Então, não somos nós que escolhemos a Deus, sim Deus que nos escolhe. E não esqueça vocês, que quando a gente se intitula servo de Deus, não esqueça de se comprometer com o meio. Não esqueça de se esvaziar da carne, de entregar o seu projeto, o seu interesse de levar a palavra de Deus, daquela visita, daquele irmão. Toda vez que você pensar em subir naquele púlpito, faça a entrega da carne a Deus. Pede a Deus para tirar os anseios da vida, para que você possa servi-lo muito mais no espírito do que na carne. Porque toda vez que entendemos que nós não somos nada diante dos homens, mas somos muito especiais aos olhos de Deus, a gente consegue entender que mesmo sendo carne, a gente tem que buscar ser mais espírito e fazer conforme a vontade de Deus. Quando você, meu irmão, está comprometido com a palavra de Deus, tem esse interesse no coração,
não se esqueça de buscar ser um elo forte dessa corrente. Amém? Aqui tem o versículo que mais gravou nesse momento na minha mente e que me faz refletir sobre todo o contexto bíblico, é o versículo 12, que Javé fala assim: eu estarei em sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Então, quando a gente se esvazia da carne, não é o Fernando que fala, não é você que fala, não é o padre que fala, não é o pastor que fala, não é o missionário que fala. Quem fala é Deus. Assim como Deus falava através da boca de Jesus e trazia os ensinamentos, Deus também usa nós para poder fazer o mesmo, né? Só que a diferença é que, humanamente dizendo, somos muito fracos e cheios de defeitos. É por isso que devemos dosar o nosso Espírito Santo. É por isso que devemos estar sempre em comunhão para levar a palavra de Deus. Porque os ataques espirituais são constantes, né? Então a gente deve estar sempre dosando e nunca soltar da mão de Deus. Não pensa você que para levar a palavra você tem que ser um modelo de homem e de mulher perfeita. Não. São exatamente essas pessoas imperfeitas que Deus procura escolher para levar o Evangelho. Amém? Tome posse dessa palavra. Aonde quer que você esteja, pregador do Evangelho, continue fazendo o trabalho de Deus. Seja paciente com as críticas que há de ter. Nem sempre o pregador do Evangelho vai ser bem recebido, mas continua buscando afirmar nesse projeto lindo e maravilhoso que é a missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca desista, amém? Porque Deus é contigo. Nunca esqueça que quem fala é Jesus e Deus. Nós somos apenas o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando a gente faz jejum, quando a gente entrega o momento do Evangelho, aquele desejo de levar a palavra e pede a Deus o discernimento. Nunca se esqueça. Tire essa moldura de perfeição para ser digno de levar a palavra. Deus está escolhendo você imperfeito, mas nunca leve a palavra de Deus em vão. Amém? Procure a seu exemplo, não a perfeição em forma de homem. Amém? Quero orar com vocês. Deus Pai, Criador do céu e da terra e tudo que nela existe. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra para pedir proteção sobre esse mundo malicioso que estamos vivendo. Senhor, que aquela busca constante de querer levar a palavra de Deus, a Tua palavra, nas casas das pessoas, nos templos, Senhor, faça do nosso corpo o templo do Espírito Santo e que a nossa boca não saia palavras em vão. Senhor, nos dê força, Senhor, para poder unificar a Tua palavra nos lares das pessoas, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para que a Sua palavra entre de forma sutil na vida das pessoas e faça a diferença, Senhor. Para que as pessoas, quando percebam a palavra, ela já entrou em seus corações. Senhor, pedimos proteção em nome de todos os pregadores do Evangelho, Senhor, para que não desanimem, Senhor. O mundo precisa demais da Tua palavra, Senhor. Senhor, nos dê forças quando a fé nossa cair, Senhor, que a nossa fé é tão pequena, de um tamanho do grão de mostarda, Senhor. Nos dê força, Senhor, para poder pegar nas mãos de outros irmãos e buscar essa força do Espírito Santo, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome posse dessa passagem. Essa é apenas mais uma dose de ânimo para que aquele chamado lá do seu coração continue edificando na vida das pessoas. Amém? Fique em paz, um abraço e que Deus possa estar conosco nesse projeto e nos dando força cada vez mais para vencer essa vitória, para buscar essa vitória. Amém? Fique com Deus.